Tem coisas que só parecem maiores do que nós, porque nós ainda não percebemos a força, a capacidade e os recursos que nós temos dentro de nós. E talvez seja isso exatamente que esteja acontecendo com algum desafio que estamos enfrentando agora. Talvez a gente esteja olhando para um problema, uma dívida, uma decisão, uma mudança, um projeto, uma fase difícil da vida e pensando: isso é grande demais para mim. Será que é mesmo? Ou será que estamos dando poder demais para aquilo que está diante de nós? Hoje, em Josué capítulo 11, nós vamos entender por que não podemos nos intimidar com o tamanho dos desafios e como podemos aprender a olhar para a vida de uma forma diferente. E antes de continuar, já deixa o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também podem estar precisando despertar para uma nova forma de viver. Agora preste atenção no que acontece em Josué 11. Josué já tinha enfrentado muitas batalhas. Ele tinha passado por dificuldades, já tinha visto vitórias, já tinha aprendido a confiar, mas de repente surge algo ainda maior. Vários reis se unem contra ele. Não era um grupo pequeno. O texto mostra uma quantidade enorme de soldados, cavalos e carros de guerra. Humanamente falando, aquilo podia parecer assustador. E é interessante porque muitas vezes acontece exatamente assim na nossa vida. A gente supera um problema e pensa que agora vai ser tudo fácil, mas surge outro, às vezes até maior. E é nesse momento que muita gente começa a duvidar de si mesma. Será que eu consigo? Será que vale a pena continuar? Será que eu não fui longe demais? Será que isso não é impossível? Só que Deus diz algo muito simples para Josué: não tenha medo. Percebe uma coisa? A primeira orientação não foi sobre estratégia, não foi sobre armas, não foi sobre a quantidade de soldados, foi sobre medo. Porque antes de um desafio nos vencer por fora, muitas vezes ele tenta nos vencer por dentro. E isso serve para nós hoje. O problema nem sempre é o tamanho do desafio. Às vezes o problema é o tamanho que nós damos a ele dentro da nossa mente. Quando a gente alimenta o medo, qualquer obstáculo parece enorme. Quando a gente perde a confiança, até uma pequena dificuldade começa a parecer impossível. Quando a gente se sente incapaz, começamos a entregar nosso poder antes mesmo de tentar. É aí que precisamos despertar. Nós não podemos controlar tudo o que aparece diante de nós, mas podemos aprender a controlar a maneira como reagimos ou como respondemos a isso. Essa é uma parte importante da liberdade. Ser livre não significa viver sem problemas. Ser livre significa não permitir que cada problema governe nossa mente, nossas emoções e nossas decisões. E talvez alguém esteja vivendo exatamente isso agora. Uma pessoa pode estar querendo começar um negócio, mas tem medo de perder dinheiro. Outra quer mudar de profissão, mas acha que já passou da idade.
Outra quer organizar a vida financeira, mas olha para as dívidas e pensa que nunca vai conseguir. Outra sabe que tem um talento, mas se sente pequena demais para mostrar aquilo ao mundo. Percebe? O desafio pode ser diferente, mas a voz interior costuma ser parecida. Isso é maior do que eu. E precisamos começar a questionar essa frase, porque muitas vezes não sabemos o tamanho da nossa capacidade até precisarmos usá-la. Nós descobrimos força enfrentando, descobrimos inteligência resolvendo, descobrimos coragem agindo, descobrimos talentos quando paramos de escondê-los, descobrimos caminhos quando começamos a caminhar. Josué não ficou parado olhando para o tamanho do exército. Ele avançou. E aqui entra um princípio importante para o nosso despertar. Despertar não é apenas entender alguma coisa, despertar é perceber e agir. Podemos chamar essa etapa de diminuir o poder do obstáculo. E como fazemos isso? Primeiro, separando o fato da interpretação. Por exemplo, o fato pode ser: eu tenho uma dívida. Mas a interpretação pode ser: minha vida acabou. São coisas diferentes. O fato pode ser: meu projeto ainda não deu resultado. E a interpretação pode ser: eu não tenho capacidade. Também são coisas diferentes. O fato pode ser: estou começando de novo. A interpretação: estou atrasado na vida. Percebe como nossa mente aumenta as coisas? Por isso, quando um desafio aparecer, podemos fazer 3 perguntas antes. O que realmente está acontecendo? Sem exagero, sem drama, sem imaginar o pior, apenas os fatos. A segunda pergunta: o que está ao meu alcance fazer agora? Não amanhã. Não daqui a 5 anos, agora. Talvez seja fazer uma ligação, organizar uma conta, começar um pequeno projeto, conversar com alguém, cuidar melhor do corpo, aprender uma habilidade, dar o primeiro passo e por aí vai. E a terceira pergunta: que capacidade eu preciso desenvolver para superar isso? Talvez seja disciplina, coragem, conhecimento, organização, paciência, aprender a administrar o dinheiro, talvez aprender a dizer não, talvez confiar no próprio potencial. Isso muda tudo, porque em vez de ficarmos perguntando por que isso está acontecendo comigo, começamos a perguntar: o que isso está tentando desenvolver em mim? E essa mudança de mentalidade é poderosa. Os desafios podem nos esmagar ou podem nos desenvolver. Muitas vezes a diferença está na forma como nós nos posicionamos. Josué continua avançando. Ele não venceu tudo em 5 minutos. O capítulo mostra um processo. E isso também é importante. Nós vivemos em uma época em que muita gente quer resultado rápido. Quer prosperidade rápido, liberdade rápida, quer sucesso rápido. Mas a vida natural funciona por processos. Uma árvore que nasce hoje não vai dar frutos amanhã.
Primeiro vem a semente, a raiz, o crescimento, depois os frutos. Nós também somos assim. Existe tempo de aprender, construir, corrigir, fortalecer e depois o tempo de colher. E quando entendemos isso, paramos de nos comparar tanto. Porque talvez estejamos olhando para o fruto de alguém, enquanto nós ainda estamos fortalecendo as nossas raízes. E não há nada errado nisso. O problema é abandonar a caminhada porque ainda não enxergamos os resultados. Prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro, ou ela não nasce apenas de dinheiro. Ela nasce da capacidade, do conhecimento, de equilíbrio, saúde, boas decisões, disciplina, relacionamentos saudáveis, paz interior, de saber usar nossos dons para gerar valor. A riqueza com sabedoria acontece quando nós crescemos por dentro para sermos capazes de administrar aquilo que cresce por fora. Porque senão nós podemos conquistar muito e continuar presos. Presos ao medo, à ansiedade, à comparação, à necessidade de provar alguma coisa. E não é essa a liberdade que buscamos. Queremos construir uma vida que nós possamos olhar para aquilo que temos e dizer: isso está a serviço da minha vida. E não minha vida está a serviço disso. Nosso trabalho deve servir a vida. O dinheiro deve servir a vida. O conhecimento deve servir a vida. Nossos talentos devem servir a vida. Tudo precisa ter propósito. Por isso, se existe alguma coisa hoje diante de nós que parece grande demais, precisamos analisar uma pequena prática. Qual desafio está me intimidando neste momento? O que eu estou imaginando sobre ele? Qual é o próximo passo possível? Não tente resolver a vida inteira hoje. Resolva o próximo passo. Talvez seja pequeno, mas um pequeno passo na direção certa é um grande avanço. E quando damos um passo, nossa visão muda. Depois damos outro e depois outro. E quando percebemos, aquilo que antes parecia uma montanha, começa a ficar para trás. Josué 11 nos lembra disso. O tamanho da oposição não decidiu o resultado. O medo não decidiu o resultado. As circunstâncias não decidiram o resultado. Josué continuou fazendo aquilo que precisava ser feito. E talvez essa seja a mensagem para nós hoje. Não precisamos ser maiores que todos os nossos problemas. Precisamos apenas parar de torná-los maiores dentro de nós. Existe inteligência em nós, existe capacidade, dons, talentos, existe possibilidade de aprender aquilo que ainda não sabemos. E enquanto estamos vivos, podemos crescer, mudar, melhorar, recomeçar e construir. Isso é despertar. É parar de viver dominado pelo que vemos e começar a viver consciente daquilo que podemos nos tornar. Então, quando alguma coisa parecer grande demais, lembre-se, talvez ela não tenha crescido, talvez nós apenas tenhamos esquecido do nosso próprio interior. Por isso precisamos continuar a aprender, se preparar, fortalecer nossa mente, cuidar da saúde, desenvolver nossos talentos, organizar nossa vida,
construir com propósito e, principalmente, não entregar para o medo o poder de decidir onde nós podemos chegar. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu não vou dar poder ao medo. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja diante de um desafio e talvez esteja precisando lembrar que aquilo que parece enorme hoje não precisa determinar o futuro. No próximo capítulo nós vamos continuar essa caminhada na busca dos princípios que podem nos ajudar a viver com mais consciência, liberdade, propósito, paz e prosperidade. Porque despertar é isso, é começar a enxergar a vida de uma maneira diferente. E quando nossa maneira de enxergar muda, nossa maneira de viver também começa a mudar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!